Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 21, intitulada A América Portuguesa e o Período Pré-Colonial, que vai de 1500 a 1530. A América Portuguesa, que, óbvio, estamos reportando a história do Brasil. A América Portuguesa correspondia ao Brasil, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 153. Vamos nessa então? Então, pessoal, como é do conhecimento de todos nós, primeiro contato dos portugueses com o Brasil foi em 22 de abril de 1500, com a chegada de uma tripulação comandada por Pedro Álvares Cabral, a serviço do então rei Dom Manuel I, conhecido na história portuguesa como o Descobridor. Dá-se a ideia de que o Brasil haveria sido descoberto de forma até um pouco aleatória, sem ter sido planejada, mas nós sabemos que não foi assim. Portugal sabia que existiam essas terras que eram possessões portuguesas aqui na América, no Novo Mundo, e essa expedição de Pedro Álvares Cabral, ela foi enviada já para tomar posse, para mostrar que os portugueses estavam realmente interessados na terra e que iriam sim dominar, explorar esse território aqui na América que viria a ser o Brasil. Então, a vinda dessa expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui, aportou no litoral brasileiro em 22 de abril de 1500, ela não foi aleatória, ela não foi algo, um acidente, não. Já foi tudo planejado. Ele esteve aqui para iniciar o que nós chamamos de período pré-colonial do Brasil. Professor Rubens, por que de 1500 a 1530 a gente chama de período pré-colonial? Veja bem, colonizar é habitar. Colonizar é viver no território. E esses 30 primeiros anos, pós-chegada dos portugueses ao Brasil, não houve nenhum interesse português de criar vilas, cidades, de iniciar o povoamento do Brasil. Muito pelo contrário. Eles vinham aqui apenas esporadicamente, de vez em quando, procurar alguma riqueza e levar para ganhar dinheiro, para obter lucros na Europa. Não houve nesses 30 primeiros anos nenhum interesse de iniciar o processo de colonização, de povoamento do Brasil, para fundar vilas, cidades, não. Por isso esse período é chamado de pré-colonial, antes do povoamento. Professor Rubens, me explica um segundo ponto. Por que é que não houve nesses 30 primeiros anos, pós-chegada dos portugueses, entre 1500 e 1530, não houve interesse de Portugal de iniciar o povoamento do Brasil? Porque naquele período, todas as atenções portuguesas estavam voltadas para o lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. Então, nesses três primeiras décadas pós-chegada dos portugueses, o comércio dos portugueses com o Oriente, lá com as Índias, né, era muito lucrativo. Então, todas as atenções do reino português nesse primeiro momento eram com o comércio do Oriente. Então, o Brasil era uma espécie de plano B. Não houve um interesse real no início pelo Brasil. Houve pouco interesse, na verdade. E outra coisa que é boa salientar desse período. É muito bom salientar que nessas 3 primeiras décadas, a relação entre portugueses e indígenas ela foi bastante amistosa. A gente sempre falou que os portugueses dizimaram os índios, que haviam conflitos, guerras, é verdade, mas isso só a partir de 1530, quando os portugueses começaram a colonizar, montaram engenhos e quiseram escravizar os índios para o trabalho na lavoura canavieira. Aí os índios não aceitaram, mas isso nós trataremos em outras aulas. Foi já a partir do início da colonização, a partir de 1530. O período de hoje, pré-colonial, é caracterizado por uma relação amigável entre portugueses e índios. Essa relação foi de reconhecimento, né? Afinal de contas era um choque. Eram os brancos europeus que estavam chegando e se encontrando com os nativos aqui, os indígenas. Língua diferente, cultura diferente, né? Tanto é que vocês sabem, o rei Dom Manuel I enviou um mensageiro, um escritor, junto com Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha, e ele escreveu inclusive um relato para o rei sobre a estranheza do contato desses dois povos diferentes, né? Pero Vaz de Caminha achava estranho, por exemplo, o fato dos índios andarem nus, tomarem banho várias vezes por dia, não conhecerem a escrita, não conhecerem sistema político, econômico, não conhecerem a agricultura. Então, tudo era estranho para os portugueses. Do mesmo modo, também tudo era estranho para os índios, né? Os índios, vendo os portugueses vestidos, com aqueles colares, anéis, achavam tudo aquilo estranho, barbas, né? Certa repulsão pelo banho, porque vieram de uma região muito fria, enfim. Houve um choque de civilizações, essa é uma verdade, mas a primeira relação, o primeiro contato foi sim amigável.
Outra coisa, já que não houve o início do povoamento, da colonização efetiva do Brasil, foram enviados para cá durante esses 30 primeiros anos 2 tipos de expedições apenas. As expedições exploradoras, chefiadas por Gonçalo Coelho e Gaspar de Lemos, a mando do rei português. Como o próprio nome diz, expedições exploradoras, o que eles vieram fazer aqui? Procurar algum produto que desse lucro, que eles pudessem levar para vender na Europa. E o produto que eles encontraram abundantemente foi o pau-brasil. Então, Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho começaram a vislumbrar a extração do pau-brasil para ser levado e negociado na Europa. E aí entra o primeiro contato com os índios. Nós chamamos de escambo. O escambo é troca. Os portugueses não queriam derrubar a madeira e levar até as embarcações. Então, para isso, eles faziam uma troca com os índios. Esse escambo. Qual era a troca? Os portugueses presenteavam os índios com colares, pulseiras, brincos, anéis, facas, espelhos, quinquilharias, produtos sem valor, mas para os índios era tudo novidade, né? E em troca os índios extraíam a madeira e colocavam nas embarcações. Essa troca amigável de produtos por madeira, produtos variados, né, europeus, foi chamada de escambo. Escambo é um termo muito comum do período pré-colonial, como um outro termo que eu vou citar agora, feitorias. Feitorias, pessoal, eram armazéns, eram fortificações que os portugueses construíram em alguns pontos do litoral para guardar a madeira até eles virem apanhar para levar para a Europa. Era muito simples. Os portugueses levavam a madeira, enquanto isso os índios continuavam explorando a madeira. Só que às vezes os portugueses demoravam anos para vir buscar um novo lote, né? Então esses índios eles iam derrubando a madeira e empilhando as toras na beira da praia. Muito dessa madeira se perdia, porque a chuva apodrecia, o sol ressecava. Às vezes passavam piratas, viam aquele amontoado de madeira, encostavam a embarcação e roubava. Então os portugueses resolveram criar armazéns, fortificações, para guardar essa madeira até eles virem buscar alguns anos depois. Esses armazéns ou fortificações eram chamados de feitorias. E dentro delas, a madeira estava protegida do sol, da chuva e de possíveis piratas. Então, escambo e feitoria são 2 termos importantíssimos que você precisa compreender do período pré-colonial, que diz respeito às expedições exploradoras. E o segundo tipo de expedições eram as expedições guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques. Essas expedições eram enviadas pelo rei e, como o próprio termo diz, guarda-costas, a função delas era proteger a costa brasileira, proteger o litoral brasileiro contra possíveis invasões de piratas. Haviam muitos piratas chamados de corsários, piratas franceses, ingleses, holandeses, que ficavam navegando pela rota do Brasil procurando algum produto para roubar. Piratas eram ladrões do mar, né? Então, era muito comum o envio de expedições guarda-costas, chefiadas por Cristóvão Jacques, para ficar navegando pela costa e protegendo de eventuais invasões, ok? Então, em 1530, finaliza-se o período pré-colonial, por quê? O comércio com o Oriente de Portugal não está mais dando muito lucro. Então o rei Dom João III, em 1530, ele resolve iniciar sim o processo de colonização e povoamento do Brasil. Muito aluno me pergunta sempre isso. Professor, por que entre 1500 e 1530 não houve interesse português de colonizar o Brasil e a partir de 1530 mudaram essas ideias? Porque a partir de 1530 o comércio de Portugal com o Oriente de especiarias já não estava dando lucro. Então, a monarquia portuguesa resolveu agora sim iniciar o processo de povoamento, de colonização, enviar portugueses para viver no Brasil, criar as primeiras vilas e cidades e estabelecer-se aqui definitivamente. Mas esse é um assunto para a próxima semana. Forte abraço e até lá!